Curso Preparatório CPA 20. Módulo 7. Mensuração e Gestão de Performance e Riscos. Aula 3. Gestão de riscos de carteiras. Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso módulo, falando sobre a gestão de riscos de carteiras. Primeiramente, quero explicar que, por conta do conceito de distribuição normal, é possível determinar a perda máxima de uma carteira com uma certa probabilidade de ocorrer. Vamos a um exemplo para facilitar o entendimento. Se uma carteira possuir média de retornos de 3% e um desvio padrão de 2%, consequentemente, em 95% dos casos, seu retorno vai oscilar entre menos 1%, que é a média, menos 2 desvios padrões a 7%, que representa a média mais 2 desvios padrões. Assim, sendo mantida a média e o desvio padrão, o investidor terá a garantia que sua perda máxima será de 1% em 95% das perdas do fundo. Alguns fundos fazem essa promessa ao cliente no formulário de informações complementares. Esse comprometimento aumenta a necessidade de gerenciar e controlar os riscos, acarretando a adoção de algumas medidas que apresentarei a seguir. O primeiro é o cálculo do valor em risco, conhecido também como VAR, sigla da tradução em inglês da expressão Value at Risk. Com esse método, é possível de obter o valor esperado da perda máxima dentro de um determinado período de tempo com um intervalo de confiança. Você pode ver na lâmina de informações complementares a seguinte informação: VAR de 1% para um dia de 95% de confiança. Isso quer dizer que para o dia seguinte há uma probabilidade de 95% de chances que o valor da perda em um dia não seja maior que 1% do patrimônio líquido. E como se afere a precisão do VAR? Por meio de uma ferramenta chamada backtesting, para verificar se o limite de VAR está dentro do nível de confiança estabelecido. Normalmente, o backtesting é utilizado para testar modelos derivados por meio de simulações. No caso do limite do VAR ser ultrapassado, existe uma ferramenta chamada Stop Loss. Vamos pegar o exemplo anterior para entendermos o funcionamento dessa ferramenta. Se for um fundo que tem limite de VAR de 1% em um dia, com 95% de confiança, o gestor desse fundo não pode posicionar sua carteira de modo a perder mais que 1% do seu valor em um dia, com 95% de chances. Porém, diante da volatilidade dos mercados, o gerente de risco pode descobrir que o fundo está com a possibilidade de perder 2% em um dia. É nesse momento que o gestor é obrigado a se desfazer de determinadas posições para fazer o risco de perdas voltar a 1%. É essa reversão de posições que chamamos de stop loss, que não necessariamente corta um prejuízo, mas vai diminuir as posições de risco. Outra técnica é o stress test. Aqui é possível saber até onde a perda do valor de uma carteira pode chegar em um cenário de stress macroeconômico, conhecido como fat tail, ou cauda grossa, traduzindo do inglês. Nessas situações, podem-se assumir valores muito altos que são imprevisíveis se apenas o VAR for utilizado. Esse quadro mostra aquilo que acabamos de ver. Rememore os conceitos sobre VAR, backtesting e stop loss, que sempre ocorrerão nos processos de gestão de riscos da carteira. O stress test, como falado, ocorre em situações esporádicas, quando o gestor deseja saber o tamanho das perdas da carteira em cenários além do limite do VAR. Existe ainda uma medida para trazer de forma aproximada quanto um portfólio replica o seu benchmark. É o tracking erro. Para um fundo que deseja replicar um índice passivo, o tracking erro deverá ser tão próximo quanto possível de zero. Ou seja, quanto mais volátil forem essas diferenças, maior será o tracking erro. Por fim, vamos falar sobre o erro quadrático. É ele que afere o desvio médio das variações das cotas do fundo em relação às variações de seu indicador de referência, ou benchmark. Essa ferramenta é usada para analisar a performance dos fundos de gestão passiva. O erro quadrático é dado pela equação a seguir. No caso,
O erro quadrático médio é calculado pela média das diferenças ao quadrado entre os retornos de um fundo e os retornos de seu benchmark. O seu resultado sempre será um número positivo ou igual ao zero. Assim como o track error, quanto menor for o erro quadrático médio, mais aderente ao benchmark o fundo é. Chegamos ao final de mais uma aula. Falaremos na sequência sobre a relação entre riscos e retornos dos investimentos. Até a próxima!